E assim, minhas caras e meus caros, a gente chega ao capítulo final dessa viagem. Pô, não aconteceu nada depois do Teatro Absurdo? Calma. O Teatro Absurdo vai pegar aí os anos 50 e 60. E o Teatro Absurdo vai ser a última proposta que alguém, no caso foi o Martin Heslin, uma proposta a qual alguém deu algum sentido, alguma unidade. Porque a partir dos anos. A partir do final da Segunda Guerra Mundial, como eu disse, depois de Auschwitz e Hiroshima, o mundo não é mais o mesmo. Não é isso. O mundo não pode mais ser o mesmo. E a gente vai ver nascer movimentos, posicionamentos que vão se contrapor ao mundo como estava estabelecido. Exemplifico. Eu sempre falo isso. Os Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, não tomaram, tirando Pearl Harbor lá, que é lá no Havaí, é lá longe, os Estados Unidos não tomaram uma estilingada. Teve um alemão que chegou na fronteira lá e puf, cuspiu um japonês. Ninguém. Com isso, o parque industrial deles restou intacto, gigantesco. E esse parque industrial foi tocado pelas mulheres durante a guerra, e aí os homens começaram a voltar, embarcaram centenas de milhares de homens. Demorou o embarque, mas a volta demorou ainda mais. Esse pessoal estava voltando e vinha voltando e encontrando uma América rica. Imagine, os caras que estavam vendo, são dois teatros de operação, né? A Europa e a Ásia. Ásia e Oceania. Os caras que vinham de Ásia e Oceania, eles tinham enfrentado selvas e mais selvas, enfrentando o Japão. Os caras da Europa enfrentaram Itália, mas principalmente a Alemanha, mas também Itália e os parceiros de Itália e Alemanha. A gente sempre fala que a Segunda Guerra Mundial tinha três países que formavam o eixo, que era Alemanha, Itália e Japão. Até certo ponto. Porque a Hungria apoiou a Alemanha, a Romênia, uma parte da Escandinávia, a Finlândia, um monte de países apoiaram. Apoiaram de enviar tropa. Tá? A Espanha e Portugal apoiaram diplomaticamente, mas não enviaram tropas. Então os americanos tinham lutado contra tudo isso. De um lado você via, lá no Japão não, na Ásia, né, no Oceania, você via florestas devastadas, aquele negócio de muito calor, mosquito e tal, que eles iriam enfrentar depois no Vietnã, mas eu conto ou vocês contam? E por outro lado, na Europa, que aqui o que eles encontravam de cidade eram cidades chinesas que eles iam libertando, cidades do sudeste asiático ali, da Indochina, onde é Vietnã, Camboja, Tailândia e tal. Por outro lado, e isso pesa mais, é copinho com limão, tá? Parece que eu estou tomando uma cachaça fazendo esse espremidinho aqui. Gostaria muito de fazê-lo, mas não está dando no momento.
Do lado da Europa, a coisa dói mais por uma questão étnica. Quando você vai lutar no Japão, você vai lutar com um inimigo que é fisicamente diferente de você. Na Europa, não, o inimigo é igual a você fisicamente. E isso pesa. Porque os caras estão vendo as pessoas mortas, as mulheres mortas, as crianças mortas, tem a cara do meu priminho lá em Oklahoma. Tem a cara da minha cunhada que mora no Alabama. Esses caras voltam para a América e muitos deles, a grande maioria acabou se integrando à coisa e falou, não quero mais saber daquilo, quero esquecer. Mas muitos tiveram um choque cultural, um choque de consciência. Disseram, epa, espera um pouquinho. Eu fui lá, eu vi um cara do meu lado, meu parceiro que fez o primário comigo lá com a senhorita Wormsworth lá na escola primária. E este cara, eu vi esse cara ser destroçado por uma bala, né, alemã. Eu vi uma metralhadora alemã cortar esse cara ao meio. Aí eu chego aqui na América e as pessoas estão... O tópico de conversa deles é discutir qual é a cor do próximo carro que eu vou comprar. Então, vai começar aí um negócio que vai receber o nome depois de contracultura. Né? Muita gente vai se insurgir contra a cultura ocidental e a maneira como ela era representada. Então você fala, a poesia que vocês fazem é vazia, porque ela não tem comprometimento com vida. Aquilo que eu falei de filosofia existencialista no vídeo anterior, num dos vídeos anteriores, que é para você lidar com a angústia do mundo, com a angústia baseada no fato de que você é responsável por tudo que te acontece. Então vai ter um bocado de americano, principalmente americano, que vai cair fora. A expressão era essa. Turn in... Não, é? Turn on, tune in and drop out. Turn on é liga o botão, se liga. Tune in é coisa de rádio. Liga o rádio, acerta a estação, presta atenção no que está acontecendo e cai fora. Então era se liga, tune in é sintoniza and drop out, cai fora. Porque essa sociedade não vale nada. E esses caras, homens e mulheres, que vão falar, peraí, eu lutei tanto, eu arrisquei minha vida para quê? Para que os outros decidam, né, qual é a cor do Cadillac? Não, tô fora. Aí, esse não é o pessoal do rock and roll. Porque o rock and roll, quando lá no comecinho dele, ele é uma coisa revolucionária, mas logo ele deixa de ser revolucionário. Rock and roll vai ter várias revoluções ao longo da história. E grande parte delas não vai acontecer nos Estados Unidos, vai acontecer na Inglaterra. E aí o rock and roll tinha deixado de ser a música revolucionária. Deixou de ser. Passou a ser a música que você sai para dançar sábado à noite. E esses caras, cabeça quente e tal, não. Esses caras vão pro jazz. Aquele jazz mais doído, pro bebop.
chama Bebop Jazz, que é o jazz mais doído, dói de ouvir, não é para dançar. É o pessoal que vai descobrir o baque no cano, o uso da heroína, que já era usada pelo pessoal do jazz fazia tempo. A maconha era aperitivo, o negócio mesmo era a heroína, para ficar todo mundo sintonizado. Esses caras vão se chamar beatniks. Beat é da batida do jazz. E o Nick, beatnik, esse Nick vem de Sputnik, que foi o primeiro satélite artificial lançado pelos russos, mas que era o sinônimo da coisa mais moderna que tinha no planeta Terra. Isso é 1957, 58. E aí, falando da geração Beat, que depois, por causa do satélite, recebeu o nome de Beatnik. Esses caras são os primeiros caras que vão querer sair da sociedade. Então, eles, por exemplo, eles vão morar em prédio abandonado, condenado. E vivem em comunidades e produzem arte ali, jazz, teatro, artes plásticas. Eles são vistos como uma coisa bizarra pela sociedade norte-americana. E eles estavam seguindo a filosofia existencialista que era europeia. O tempo passa, estamos ali ao longo da década de 50 até por volta de 57, 58. Os beatniks são absorvidos pela paisagem. Mas vão surgir os filhos dos beatniks, os baby boomers. O que é baby boomer? Sempre que a vida te coloca próxima ou próximo demais da morte, você tem um jorro de vida e vice-versa. Mas principalmente essa relação é muito própria. Você tem um jogo de morte, você tem uma pressão de morte, tem um jogo de vida. Porque, segundo Freud, nós temos duas pulsões dentro de nós. Pulsão de morte, que é Thanatos, pulsão de vida, que é Eros. Então, quando os soldados voltaram para a América, e não só na América, é que na América foi assim, voltaram os soldados. Na Europa não, os caras estavam ali. Mas houve um baby boom. Boom, boom, B-O-O-M. Explosão de bebês. Entre 1940 e... Em 45 acabou a guerra lá na Europa. Os caras começaram a voltar. 46, 47. Então, por volta de 47, 48, começou a nascer criança na Europa. Na América e na Europa também. E no mundo inteiro. Teve muito casamento e tal. E até 1960, 61, por aí, estava nascendo criança doidada. Como eu, por exemplo. Eu sou um baby boomer. Né? Que é essa... Por quê? Porque sempre que você está perto demais da morte, você busca a vida. Depois do atentado às Torres Gêmeas, que assombrou todo mundo com a morte ali pertinho, ali em Nova York, porra, nasceu criança de monte nos Estados Unidos. Principalmente nos Estados Unidos, no mundo todo, sim, mas principalmente nos Estados Unidos. Nasceu criança a rodo. Por quê? Porque inconscientemente você diz, eu preciso perpetuar a minha espécie. Eu não sei quando eu vou ter chance de novo. Então, depois de uma tragédia e tal, pinta muito sexo. Não só casamentos, não só os casais decidem ter filhos e formar famílias. Oh, que lindinho. Não, as pessoas saem trepando. Por quê? Porque elas não sabem quando vão morrer. É grave assim a coisa. Elas não sabem quando vão morrer. E a mensagem que a gente tem nas células, a mais básica é: 1, sobreviva. 2, reproduza-se. Então, os nossos coleguinhas saíram
fazendo filho de monte. E muitos desses filhos que nasceram em 1950, em 1960 tinham 10 anos, em 1965 tinham 15 anos, já estavam indo para a vida. Vai surgir o movimento hippie, dos caras que não vão querer tomar heroína, que deixa você anestesiado, porque é para anestesiar a dor do mundo. Heroína, morfina, não. Também não era a época dessa droga, a droga dos anos 80, que é a cocaína. Eu quero trabalhar, fazer negócios, dominar o mundo. Não. É quando maconha de monte, claro, mas entraram em campo as drogas alucinógenas. O LSD, mescalina e tal, deixava todo mundo numa boa, e sem violência, paz e amor. Bicho, a guerra do Vietnã. Pô, obrigado por me dar uma bandeira que eu vou empunhar para lutar contra alguma coisa. Eu vou lutar contra a guerra do Vietnã. Então, esse momento todo, que vai dos anos 50, que tem Teatro Absurdo 50, até 1960, 60 e pouco. Você pega a década de 60, você vai ver o pessoal na contracultura. Pessoal que é hippie, que vive em comunidade, que já não tem aquela dor toda dos que voltaram da guerra em 45, 50. Já é o flower power, poder da flor contra o fuzil. É quando os estudantes estuda, e estudando abre a cabeça, e abrindo a cabeça, entende o mundo e fala, esta porra está errada. E aí, estudantes vão para o pau. Onde? Estou falando de 68 agora. Começou antes. 66, por aí. Mas em 68 o bicho pegou no mundo inteiro. Lá, do lado de lá da cortina de ferro, a Tchecoslováquia falou assim, então, acabou a guerra, né? Escuta, eu vou deixar... Moscou, obrigado, valeu. Estamos tirando o time de campo porque a gente quer colocar um socialismo com cara humana. A União Soviética falou, o quê, velho? Pessoal, vem. E invadiram a Tchecoslováquia. Falou que cala a boca. O nome disso foi Primavera de Praga. Praga, a capital da Tchecoslováquia. Que hoje é República Tcheca, né? E Eslováquia. Na França, os estudantes foram pro pau porque eles falaram, isso que vocês estão ensinando, que é cômodo para vocês ensinarem, que vocês ensinam a mesma coisa há 40 anos, não nos serve mais. Nós queremos aprender coisas que nos ajudem a interpretar o mundo. E foram pro pau os estudantes. Como já havia um clima de insatisfação, os operários se uniram aos estudantes. Todo mundo falou, isso é coisa de comunista. Um dos partidos comunistas mais fortes fora da União Soviética era justamente o Partido Comunista Francês, que não estava sabendo como lidar com a coisa. Eles falaram, não, vamos negociar. Não tem negociação. Nós estamos indo para o pau. Nos Estados Unidos, pegou fogo no país inteiro. Com a Guarda Nacional, essa que o Trump quis chamar para conter os distúrbios antirracistas, a Guarda Nacional foi chamada para invadir a universidade. E os caras tiveram que assim, e foi assim, era pedra tirada do calçamento, tira a pedra e joga na polícia. E os caras vinham com baioneta. Aqui no Brasil a gente estava vivendo uma ditadura militar, e 68 foi quando o bicho pegou. Tanto que em dezembro de 68 eles baixaram o AI-5, o Ato Institucional número 5. Os deficientes os deficientes morais que pedem a volta do AI-5 hoje
Não é deficiente mental não, que deficiente mental não tem culpa de nada. Não é deficiente físico não tem culpa de ser deficiente. Estou falando dos deficientes morais, que pedem volta do AI-5, nem não sabem o que é isso. Tanto que eles acham que AI-5 é o treco chama AI-5. Antes teve o AI-1, AI-2, AI-3, AI-4, aí teve o AI-5. E depois teve o AI-6, AI-7, e foi até acho que o ato institucional número 16, se eu não me engano, por aí. E o AI-5 foi baixado no dia 13 de dezembro de 68. Então, o ano de 68 foi o ano em que o Brasil estava em pé de guerra, porque a sociedade civil não estava querendo uma ditadura militar. Os caras achavam, em 64, não, nós vamos chamar os militares, eles vão tirar as pessoas que a gente não gosta e vão colocar a gente no poder. E isso que estão falando hoje foi exatamente o que foi dito em 64. Vamos tirar os comunistas do poder, e não tinha comunista no poder. O João Goulart, que foi deposto, era um latifundiário. O cara era um milionário, ele não tinha nada de comunista. Só que de bobo ele só tinha as penas. Mas bobo não tem pena. Então de bobo ele não tinha nada, porra. Ele falou, não, eu vou dar direitos trabalhistas porque o meu partido é o Partido Trabalhista Brasileiro. Eu quero que os trabalhadores tenham melhores condições de vida, de renda, porque quem ganha mais, gasta mais, faz a economia girar. Foi assim que a porra dos Estados Unidos viraram a pátria-mãe do capitalismo, cacete. Por quê? Deixa o pessoal gastar. Quanto mais gastar, mais gira a economia, mais a riqueza cresce. Outra coisa que falaram, estão no Brasil, estão tentando fazer reforma agrária, coisa de comunista. Os Estados Unidos fizeram a reforma agrária deles no século XIX. Reforma agrária, originariamente, é coisa de capitalista. Vamos dar bastante terra para todo mundo plantar. E aí nós vamos ter gêneros alimentícios abundantes para nós e para exportação. Sempre que vocês ouvirem falar que a direita é burra, pode falar assim, eu tenho um professor que falou isso, que o pessoal da direita é burro demais. Demais, demais de burro. E nós vamos ter nos anos 70, então, deu para entender esse quadro político, institucional que estava rolando pelo mundo na década de 60, 70. Aí no finalzinho da década de 70, 78, apareceu um negócio chamado computador pessoal. Já existia a internet. Porra, Vardy, como? Já existia a internet se o computador veio depois? Não. O computador já existia. O que apareceu nas lojas no final dos anos 70 foi o computador pessoal. Pessoas terem um computador como eu tenho um aqui na minha frente agora. Tá? A internet surgiu assim, nos anos 60, os militares americanos falaram, rapaz, se um míssil russo acertar o Pentágono, que é a sede do poder militar americano, acaba porque qualquer ordem de ataque sai do Pentágono. Ataque, defesa, retirada, avanço, sai tudo do Pentágono, que é um lugar. Se cair uma bomba nuclear, um míssil nuclear ali, acabou. Vamos resolver isso. Pessoal das universidades, os melhores cérebros americanos, venham cá. Pessoal das universidades. Nós queremos um sistema de comunicação à prova de holocausto nuclear. Entenderam? Vamos trabalhar. E aí os caras botaram a cabeça para trabalhar e criaram uma rede que tem uma sigla em inglês enorme, que é ARPANET, que era para os militares usarem.
Mas com isso, para desenvolver isso, eles botaram as universidades do país inteiro para conversar. Então você imagina, e quem trabalhava nisso? Só os professores? Não, professores e alunos. Aí tinha um cara lá de Nova York, lá de Harvard, em Massachusetts, que falava com um cara lá em Berkeley, na Califórnia, e falava: aí, mano, o que vocês vão fazer? Qual que é a boa? Sextou, qual que é a boa? O pessoal da Califórnia falava: aqui nós vamos pegar onda. O pessoal de Massachusetts falava: porra, aqui não dá para pegar onda. Mas a gente vai fazer tal coisa, vai ter uma festa assim. Ou seja, universitários falaram coisas que universitários falam. Os militares sabiam de tudo isso. A hora que os professores chegaram dizendo: olha, o sistema é assim, 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 funciona desse jeito. Nós já testamos isso com as universidades aqui de costa a costa. Ah, é? Tá. Legal. Me dá aqui o kit, como funciona. E aí os militares deixaram a ARPANET, que era o nome do treco, para as universidades e foram pegar aquele kit e fazer um sisteminha só para eles, que civil nenhum chegava perto, e não chegou perto até hoje. Esse treco da internet pôde acontecer nos Estados Unidos não só porque eles tiveram as brilhantes cabeças pensando o treco. Para pensar, esse treco não é tão complicado assim. O negócio é que eles tinham algo nos Estados Unidos que o resto do mundo não tinha igual. Rede telefônica. Como é que a gente vai fazer esse negócio se comunicar? Vai ser por... Vamos ter que instalar fio, que nem de telégrafo? Não. Vamos usar rede telefônica. E assim a internet logo pegou nos Estados Unidos. E as universidades americanas começaram a conversar com as europeias, com as orientais, com as sul-americanas. A primeira universidade brasileira que conversou com a universidade americana foi a USP. E por isso que quando você registra domínio no Brasil, .com.br lá, zbdeu.com.br, você paga uma grana para... não para a USP, mas para... Como é que chama? Para a Unesp. Não. Para... Fugiu o nome, olha. Desculpe. Para... Eu já vou falar, deixa eu procurar aqui no Google. Que é um negócio que... controle domínios São Paulo. FAPESP. Você paga uma grana para a FAPESP, que dali ela orientou e coordenou a coisa para distribuir para o Brasil inteiro. E aí, sabe o que aconteceu? Aquilo que a gente viu que aconteceu em 1874, lá na França, que foi o surgimento da modernidade, vamos dizer em 1980, por exemplo, acabou. Acabou a modernidade. Acabou. O vídeo vai parar agora que está chegando em 30 minutos. Eu tenho mais 5 minutos de conversa. Eu já volto.